É sempre uma alegria, uma satisfação voltar a esta casa, oportunidade de entendimento, de interação e de crescimento à luz da doutrina espírita. Abordo nesta noite o tema na pedagogia de Jesus. Dentro do conceito de crescimento espiritual, com relação à doutrina espírita, eu gostaria de conquistar e ter 3 coisas. 2 eu tenho. A outra, acho que eu não vou conseguir, mas eu queria. Eu desejaria muito, seria um sonho. Primeiro, amar Jesus. Eu amo Jesus. Falar sobre Jesus. Eu tenho esta oportunidade. O que eu talvez não consiga, é muito difícil, mas eu tenho um desejo final. Nem que fosse por 5 minutos ou 5 segundos, ou 10 segundos ou 15, eu gostaria de ter a oportunidade de um dia ver Jesus. Do mais importante missionário e filho de Deus que passou pela terra, o principal porta-voz da valorização, da autoestima e da compaixão. Ele ensinava conversando, e suas instruções eram marcadas pelos inesquecíveis sermões. Não lia, não escrevia, porém ditava as palavras mais sábias e carismáticas de seu tempo. O que deixou em suas manifestações estão relatadas pelos notáveis evangelistas Lucas, Mateus, Marcos e João. E seu maior defensor foi um homem chamado Pedro. Que se reflita na pedagogia de Jesus um mundo melhor, e que este mundo melhor será assim possível a todos. Um dos grandes gênios da música erudita, Johann Sebastian Bach, entre suas composições e seus arranjos, ele criou uma música que fez um grande sucesso, um grande arranjo. Johann Sebastian Bach cantou Jesus, a alegria dos homens. É Jesus minha alegria, meu prazer, consolo e paz. Ele as dores alivia e minha alma satisfaz. É Jesus meu eterno amigo, que consola a minha dor. É Jesus meu sol fulgente, meu tesouro permanente. Eu por isso o seguirei e jamais o deixarei. Um intelectual, criador de arranjos, intérprete e compositor de músicas do mais alto nível, Johann Sebastian Bach. Ele exaltou Jesus ao dizer: o eterno amigo, o seu tesouro permanente. E lá na introdução do livro, há 2000 anos, Emmanuel repassa através do Chico Xavier: só tua bondade é infinita. Tua misericórdia pode abranger todos os séculos e todos os seres, porque em ti vive a síntese de toda evolução terrestre, fermento divino de todas as culturas, alma sublime dos pensamentos. E é também Emmanuel que abre o livro Ave Cristo ao citar: Jesus avança no mundo, restaurando a esperança e a fraternidade, para que o santuário do amor seja reconstituído em seus legítimos fundamentos. E por mais que se desenfreie a tormenta, Cristo pacifica. Por mais que negreje a sombra, Cristo o ilumina. Por mais que se desmande a força, Cristo reina. O Espiritismo que revive o apostolado redentor do Evangelho em suas tarefas de reconstrução, clama por almas valorosas
no sacrifício de si mesmas para estender-se vitorioso. O excelso benfeitor, acima de tudo, espera de nossa vida o coração, o caráter, a conduta, a atitude, o exemplo e o serviço pessoal, que garanta a eficiência de nossa cooperação e também seja a companhia dele na edificação do reino de Deus. Então, senhoras e senhores, a gente vê a importância no dia a dia da pedagogia do mestre. E a vida de todos é assim, nossa vida. Dias de sol, dias de chuva, dias bons, ruins. Hoje, por exemplo, começou bonito com sol, nuvens à tarde, chuva no início da noite. É a constante mudança, a transformação. E tudo imprevisível, mas existe algo previsível. Talvez seja a nossa necessidade de evoluir e melhorar, nos aproximando a cada dia da lei do amor. E a maior prova do amor divino é toda oportunidade que Deus nos concede. Por quê? Porque nós somos todos filhos pródigos, retornando à casa do Pai. E Deus está sempre de braços abertos a nos receber. Então que a gente reflita. O bom seria que tivéssemos só conquistas e vitórias e virtudes. Muitas vezes erramos tentando acertar. E dos equívocos buscamos a recuperação. Então, conscientes que voltemos, se preciso, retornemos quando necessário, porque Deus, este Deus, vai sempre nos esperar. E Jesus, em sua breve passagem por este plano, viveu como todo ser humano. Foi um homem que sofreu tentações, que sentiu dores, principalmente a dor da traição, que superou muitas dificuldades, porém nos colocou sempre ao lado do Pai, aceitando, refletindo, orando e transformando o ambiente em que vivia. É que Jesus, entendam, tinha metas a serem alcançadas e as repassava, suas metas, através da mensagem da fé, da renovação da esperança, da oração constante. Assim, o Mestre nos motivava. E Jesus deixa a sua história marcada, pois além de vivenciar os sentimentos e sofrimentos de homens e mulheres, ele foi o maior exemplo de transformação. E junto a seus irmãos, apresentou um modo muito simples de compreender a vida. Veja o exemplo de transformação. Ou seja, nunca desistindo e sempre focou os sentimentos de paz e da harmonia que nos leva a Deus. Deixou o caminho aberto para as próximas gerações, tendo em mente uma perspectiva de um novo mundo, mais fraterno, mais justo e mais solidário. Então, o caminho das novas gerações, através de bons propósitos, de boas intenções, que começa por uma religião que permita compreender a vida que Deus nos presenteou. E Jesus nos deixa um recado muito claro. Agradecer ao Pai, orar, ter fé. Essa é a possibilidade para corresponder ao presente de Deus, que foi a vida a cada um, a oportunidade de passar aqui. E a história de vida de Jesus, ela torna-se marcante, porque ele não se colocou na condição nunca de um dominante,
para impor leis e nem suas vontades. Ele foi humilde e, mais do que falar, Jesus vivenciou e ensinou através dos exemplos. Por isso, a pedagogia da sua forma de ver. E de conversa pausada, com um conteúdo correto, foi Jesus o maior pregador. Agora se pergunta, que formação tinha Jesus? Era simples. Ele vivenciava as situações, não questionava e mostrava opções para viver melhor. Eu já falei, tenho citado nesta casa, a presença marcante do grande teólogo, filósofo, educador catarinense Huberto Roden, que na sua última encarnação viveu 93 anos e seus restos mortais estão na cidade, cemitério municipal de São Ludogero, no sul do estado. Huberto Roden foi um dos maiores talentos, das maiores inteligências em divulgação. Ele escreveu, publicou 65 livros, escrevendo artigos para o New York Times principalmente, e dando palestras na Europa, inclusive na poderosa Universidade de Coimbra, em Portugal, e também Massachusetts, e também Estados Unidos. Era um homem notável. E ele nos legou, dentro da sua literatura, absolutas ideias da marca de personagens, quando ele escreveu sobre Paulo de Tarso, Santo Agostinho e outros fenômenos. E ele abriu um dia a oportunidade para que a gente lesse, quando ele falou sobre o Filho do Homem, assim citando: apareceu um homem entre esses milhões de habitantes terrestres e se tornou o centro da história da humanidade. Não fez descobertas nem invenções, não derrotou exércitos e nem escreveu livros. Possuía exímios dotes de inteligência e infinita delicadeza de coração. A sua vida se resume numa epopeia de divino poder e num poema de humano amor. Havia na vida desse homem uma pátria e uma família, mas também um exílio e uma solidão. Havia inocentes com um sorriso nos lábios e doentes com lágrimas nos olhos. Brincava nos caminhos desse homem a mais bela das primaveras e espreitava os passos a mais negra das mortes. Esse homem vivia no mundo, mas não era do mundo. Quando chegou, não havia lugar para ele na estalagem. E quando partiu, só havia lugar numa cruz entre o céu e a terra. Esse homem não mendigava amor, mas todas as almas boas o amavam. Era amigo do silêncio e da solidão, mas não conseguia fugir ao tumulto da sociedade, porque todos o procuravam. Irresistível era o fascínio da sua personalidade, inaudita a potência das suas palavras. Todos sentiam o envolvente mistério da sua presença, mas ninguém sabia definir esse estranho magnetismo. Era uma luminosa escuridão. Não bajulava nenhum poderoso e não espezinhava nenhum miserável. Poeta algum conseguiu atingir-lhes as excelsitudes. Filósofo algum valeu exaurir-lhe as profundezas. Não repudiava madalenas nem apedrejava adúlteras, mas lançava as penitentes palavras de perdão e vida. Não abandonava ovelhas desgarradas nem filhos pródigos, mas cingia nos braços a estes e levava aos ombros aquelas.
Esse homem não discutia, falava simplesmente. Não esmiuçava palavras nem contava sílabas e letras, como os rabis do seu tempo, mas rasgava as imensas perspectivas de verdade e beatitude. Por isso dizia os homens felizes e estupefatos: nunca ninguém falou como ele fala. Para ele, não era o esquife o ponto final da existência, mas o berço para a vida verdadeira. Por isso, vivem por ele, e para ele os melhores entre os filhos dos homens, porque adoram nesse homem o ideal, o homem-deus, Jesus. Vejam, senhoras e senhores, a grandeza quando Roden diz: quando chegou, não havia lugar para ele na estalagem. Ele era rejeitado. E quando partiu, só tinha um lugar numa cruz entre o céu e a terra. Não discutia, falava simplesmente. E para ele, não era o esquife o ponto final da existência, mas o berço da vida verdadeira. Quando Jesus partiu deste planeta, partiu para outra vida e vive entre aqueles que o contemplam e aqueles que acreditam na sua potência, na sua liderança perante a presença viva do Pai. E na pedagogia de Jesus, alguns conceitos que nós temos, a gente já sabe, mas se reforça. Quando ele nos pediu não julgar. Ao ser questionado sobre uma mulher que os pega em adultério, deveria ser condenada à pena máxima prevista na lei da época. Se deparou em situação extremamente complicada. Sua fama de pessoa correta e seguir a lei iria se deparar com a piedade em proteger uma mulher que, aos olhos da lei, agia de maneira errada. Porém, Jesus se abaixou, refletiu, não julgou o fato ocorrido e sabiamente lançou o questionamento. Aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra sobre ela. E continuou escrevendo na terra. Após pouco tempo, Jesus se levantou, olhou ao redor e perguntou: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Este é o relato do evangelista João, nesta passagem de Jesus. Jesus nos ensinou a não julgar. Gente, nós somos imperfeitos e não temos condições de condenar ou criticar o que as pessoas fazem. Que a gente tenha esse entendimento. E também pediu que a gente procure vencer as tentações. Numa passagem, Jesus estava faminto no meio do deserto e foi tentado sendo provocado. Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Porém, Jesus sabia que Deus o tinha encaminhado para o deserto e sabia que lá estaria sem alimento, amando do Senhor. E diante da provocação, o mestre respondeu: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Este é o relato de Mateus, no capítulo 4, versículo 4. Então, senhoras e senhores, nós não vivemos só de pão. Nós precisamos regar, precisamos abastecer a fé. Se não podemos mudar o mundo e as pessoas, que cada um faça a sua reforma íntima. Em se melhorando, valerá viver. Quando a gente vê pela mídia, pelas redes sociais, pelos telejornais, pelo rádio, pela mídia, enfim, tanta guerra, tanto ódio, tanto problema, a gente chega à conclusão que seria bom que a metade da população mundial
percebesse e optasse por um caminho correto. Mas não chegamos a esse percentual. Não chegamos sequer a 20%, 25%. Ou seja, em cada 10 pessoas, tem 2, no máximo 3, que pensam bem. Os outros não pensam assim. Essa é a média. Mas como fazer? Que cada um faça a sua parte. Vamos plantando aos poucos. E de forma consciente, a gente vai prestando o esclarecimento e, ao mesmo tempo, na confiança, o relatório para Deus, para a luz de um amanhã melhor. Também Jesus nos manda perdoar. Mesmo de todo o sofrimento passado, sendo perseguido, maltratado e pregado numa cruz, Jesus olha para aquele povo e fala aos céus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Esta passagem, então Jesus mostra que não importa o tamanho da agressão e da ofensa, temos que superar as decepções, entender e perdoar aquele que nos ofendeu. Que a gente possa compreender, entender, faz parte do processo de melhoria interior a cada um de nós, assimilar as decepções e traições como algo inerente ao entendimento daquele que algo nos fez. Perdoar é o ato mais nobre que se deve ter, por trazer um bem imediato a si próprio. Ou seja, quando perdoo o outro que é beneficiado. Sou beneficiado também porque me perdoo, mas principalmente é uma ação aos olhos de Deus, que quer que o outro que feriu tenha uma oportunidade e que quer que aquele que foi ferido dele a chance de continuar a sua jornada. Que a gente pense neste ato maravilhoso. Perdoar a todos. Por quê? Porque muitas vezes o ofensor não está bem. E quem está bem, que dê-lhe a oportunidade. E sendo perdoado, que corrija seus erros e não ofenda mais. Nós vamos crescendo espiritualmente. Se nós vamos crescendo, o outro talvez não teve essa oportunidade. O outro não chegou ao nível de reflexão, de ação, de leitura. Não embasou sua fé. Então, aquele que teve a possibilidade crescente do ponto de vista espiritual, não para provar, que a gente não tem que não provar e não mostrar nada para ninguém, mas de forma consciente, que se dê ao outro a oportunidade. A humildade também foi pregada por Jesus. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus disse: sendo eu o Senhor e Mestre, que vos lavei os pés, também vos deveis lavar os pés um dos outros. Eu vos dei o exemplo, para que façais vós também. Interessante esse relato de João, no capítulo 13, versículo 15. Nessa passagem, Jesus demonstra que a arrogância, a prepotência, a vingança, não estão na proposta divina. Mesmo sabendo que seria traído por Judas na sua época, o mestre humildemente se abaixou para lavar os pés de cada um dos seus discípulos. E a gente às vezes pergunta, será que a gente tem um pouquinho desta humildade, dessa percepção, desta paciência com o outro? Jesus poderia, senhoras e senhores, tirar satisfação com Judas ou cobrar uma posição de proteção. Porém, ele demonstrou que a verdadeira posição a ser tomada em momentos difíceis é a humildade. Pois esta pureza traz a sobriedade do pensamento e deixa o exemplo a ser seguido. É entender que para Deus
Nós somos irmãos de caminhada e ao nosso semelhante que se tem afeto e empatia em qualquer lugar e situação. É difícil? É difícil, mas sois espírita? Se estamos crescendo espiritualmente, que a gente encaminhe sempre para conciliar, para entender, para integrar o outro, que às vezes muito precisa. E é a fé que leva o ser humano a melhorar e evoluir e conquistar valores de esperança, que no final encontraremos o que Deus Pai nos reservou. Que a gente tenha fé, que não sucumba, que acredite sempre na possibilidade para uma vida linda, uma vida bem constatada de bons princípios. Se cada pai e cada mãe se comprometer com seu núcleo de pessoas, com as virtudes de amar, compreender, perdoar, ajudar e não julgar, certamente valeu a passagem destes seres neste plano espiritual. E a missão de Jesus foi plenamente cumprida, pois ele usou da pedagogia do exemplo para nos mostrar o que é correto. Se ele quisesse apenas, vejam bem, se ele quisesse, Jesus quisesse apenas, ele escreveria um livro. Não precisaria passar por tanto sofrimento, tanta necessidade, ser tão sacrificado, pregado numa cruz. Sejamos então discípulos de Jesus e que possamos dar exemplos que levem às virtudes da espécie humana. Precisamos ser simples, precisamos ceder, precisamos oportunizar aqueles que às vezes a gente não sabe, mas está em elevado desespero. É sugestivo então que além das teorias, práticas, palestras, grupos e religiões, que se dê exemplos para obter boa interpretação e aprendizado espiritual. Alguém pode perguntar, mas que tipo de exemplo? Usando as coisas e fazendo as coisas com muita simplicidade, compreendendo o outro, visitando o outro, reconhecendo ao outro. Sempre reconhecer o outro. Como é bom, de repente, a gente, numa certa idade, lembrar de alguém do passado. E quando for à cidade encontrar, ei, vem cá, vem conversar comigo. Você não é o fulano, e conversar, dar tempo para as pessoas. É o abraço, é o afeto, é o reconhecimento, é o sorriso. Essa é uma mensagem espiritual. E constate, Emmanuel, que a maioria dos espíritos encarnados somente aciona a espiritualidade nas emergências. Tem gente que pensa que casa espírita é uma UPA, como pronto-socorro. Para sair dessa ociosidade, generosos mensageiros divinos realizam operações de despertamento, o erguimento a quem infelizmente considera a proposta do Cristo um meio de salvação e não um caminho a ser trilhado. Não é só se salvar. É importante quando se vai ao encontro do divino, senão pelo amor que vá, pela dor, mas que vá. Que seja o despertar e nunca o se acomodar. E no tempo do mestre, atendendo interrogações de Simão Pedro, Jesus explicava solícito em Cafarnaum: há sombras e moléstias por toda parte, como se a existência na terra fosse uma corrente de águas viciadas. O mais importante era a mensagem de Jesus, a que mudou toda a história da terra, contida em seus sermões, parábolas e exemplos. Porque ele foi dedicado, nunca se abateu com as perseguições e dúvidas. Sua fé e amor a Deus eram os sentimentos reais
e vividos intensamente. Então, que a gente vá para casa hoje compreendendo essa proposta de Jesus que nos é feita a todo momento. Fomos convidados a segui-lo há muito tempo, mas relutamos e insistimos em agir de forma a agravar a nossa evolução, às vezes. Aprendamos, que exercitemos, que avancemos na proposta que estamos abraçando. Iremos falhar algumas vezes, é verdade, mas que isso não sirva de obstáculo, nem de desculpa. Que o silêncio seja a nossa caminhada, que a prece seja nosso sustentáculo, que Jesus seja sempre o nosso modelo e guia. Então, na pedagogia de Jesus, o tema desta noite, que a gente possa avaliar. Porque somos convidados, todos nós, a manter ou aderir às jornadas que nos levam aos céus. E a todos, sempre é o convite para uma vida melhor e mais significativas. Que tenhamos essa confiança. Para finalizar, mais uma vez eu venho a essa casa fazer um convite. Eu sempre estou fazendo convite aqui. E praticamente o mesmo convite. Só muda o referencial, mas a base é a mesma. Quando chegarem em casa, hoje ou amanhã, vão lá no YouTube, nas redes sociais, e ouçam uma música que eu vou passar a letra aqui para finalizar. É uma música que foi um arranjo musical do José Espera e também do seu colega Misael, e foi escrita pelo saudoso compositor sertanejo Manuelito Nunes. Música que foi cantada pela dupla do Duque e Dalvan, e também o saudoso cantor romântico Aguinaldo Timóteo. Mas procure uma dupla também muito interessante, muito atual, César Menotti e Fabiano. Procure, ouçam, curtam, que vai ser muito legal. A música chama-se Rastros na Areia. O sonho que tive esta noite foi o exemplo de amor. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com o nosso Senhor. Ao longo da praia deserta, quis o Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas. De tudo que fiz nesta vida, Ele me fez recordar. Cenas das horas felizes, que a mesa era farta na hora da ceia. Por onde eu havia passado, ficaram 2 pares de rastros na areia. Então o Senhor me falou, em seus belos momentos passados, para guiar os seus passos, eu caminhava ao seu lado. Porém, minha falta de fé tinha que aparecer. Quando passavam as cenas das horas mais tristes de todo o meu ser. Então ao Senhor reclamei. Somente meu rastro ficou. Quando eu mais precisava, quando eu sofria e chorava, o Senhor me abandonou. Naquele instante sagrado, Ele abraçou-me, dizendo assim: usei a coroa de espinhos, morri numa cruz e duvidas de mim. Filho, esses rastros são meus. E ouça o que vou te dizer. Nas horas de angústias, eu carregava você. Este é Jesus.